Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume, independente da hora que você esteja vendo. O assunto de hoje, um tema atual, será que é atual? Nós, seres humanos, cada um único, cada um de uma forma, temos uma forma certa de ser? Eu estava pesquisando para conversar hoje com duas pessoas especiais aqui sobre esse tema. E eu achei um ponto especial num vídeo que vai estar até em algum lugar na descrição aqui, que vocês procurem depois, do professor Paulo Resutti. Eu cheguei à Roma Antiga, à Grécia, casos de imperadores romanos, ou seja, não é de hoje, né? Tem casos da Idade Média. Mas vamos conversar sobre amor materno, que é mais antigo do que se imagina. Vamos conversar sobre o amor incondicional e vamos conversar sobre transexualidade. Como eu estava falando, teve um caso do imperador romano transexual. Sim. Hoje é um assunto muito mais conversado, muito mais trazido em forma clara para nós conversarmos sobre isso. O termo transexual, ele é muito novo, ele é recente. Sim. Era tratado por outros nomes. Sim. Mesmo que tratado por outros nomes, sempre existiu na história da humanidade em razão da particularidade humana de cada um. A gente não é ciência exata. Sim. Então vamos começar hoje aqui com a Ana Paula, com o Thomas, sobre transexualidade, sobre ele na escola, sobre a aceitação da família, como foi para a mãe receber, porque vai num leque aqui que a gente pode ficar aqui muito tempo conversando, né? Sobretudo sobre o amor que ele recebe em casa. Então, eu queria dar boas-vindas para vocês, para o Thomas, para a Ana Paula. Esse espaço para vocês falarem sobre isso, sobre a relação mãe-filho, sobre como foi aceitar, como foi esse processo de mudança, porque eu tenho certeza que é conversando que a gente vai desmistificar e tirar muito preconceito sobre esse assunto que é muito importante para a gente. Sim. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, gente. E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Ana Paula, sou mãe do Thomas, um adolescente trans de 13 anos. Então, para a gente, a nossa transição, porque os pais também passam por uma transição, foi bastante intensa. Eu não tinha conhecimento de nada, eu só tinha conhecimento do que era gay, lésbica e travesti. Eu não sabia da transgeneridade, da transexualidade. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então, o meu filho, ele vinha com um comportamento muito assim, agressivo comigo. Era como se ele estivesse pedindo ajuda para mim e eu não entendia. Então, teve momentos de chegar em casa do trabalho e meu filho está deitado numa cama, depressivo, começar um processo, né, depressão, e depois teve casos de automutilação. Então, ali eu comecei a ficar surtada, né? E foi quando um dia ele chegou para mim e falou assim: mãe, pelo amor de Deus, vocês não estão me enxergando. Eu não sou quem vocês acham que eu sou. Olha para mim, me enxerga. Olha para mim, olha, eu estou aqui, vocês não me enxergam, eu estou pedindo socorro. E eu preciso de uma psicóloga agora, porque senão eu vou me matar. Quantos anos o Thomas tinha? De 11 para 12 anos. Né? E aí eu olhei assim, não, meu filho, tá bom, calma que eu vou procurar uma psicóloga. Como eu já estava à procura, né? Aí eu já liguei, marquei. E levei ele no outro dia. No dia seguinte, levei ele para fazer a consulta. Conversei depois com a psicóloga. A psicóloga falou, depois a gente vem e conversa. Foi bom para ele, porque ele precisava colocar para fora. Sim. Né? E aí, passou uma semana, ela me chamou. E foi quando ela falou, olha, mãe, é uma questão de identidade de gênero. Ele não se identifica com o sexo de nascença. Né? Ele se identifica com o sexo oposto. Eu não sei nada do que é isso. Eu não sei o que é que você está me falando. Porque eu via uma tendência que fosse lésbica.
Porque o jeito de se vestir, os comportamentos, eu achava que ia ser lésbica. E para mim ia estar tudo bem. Ia ficar tudo bem. E eu falei para a psicóloga, olha só, eu não sei de nada disso aí que você está me falando. Mas o meu amor pelo meu filho, ele não vai mudar em nada. Eu vou amar, eu vou lutar por ele, só que eu preciso do meu tempo. Eu preciso do meu tempo para eu entender, eu vou estudar para poder eu ajudar meu filho. Uma mãe se desconstruindo, né? Totalmente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, na infância. Você percebia alguma coisa? Então, Carol, depois que a psicóloga veio falar comigo, que eu voltei para trás, fui fazer uma análise para trás, ele sim já dava sinais desde os 3 anos de idade. Ficou mais fácil montar o quebra-cabeça. Ficou mais fácil montar o quebra-cabeça, né? Ele queria ser sempre igual ao pai, tá? Ele, quando tinha festa na escola, a fantasia, ele não gostava de princesa, que eu queria tudo para ser princesa, né? Porque a gente é mãe, tem que fazer as nossas vontades, né? E aí, o pai tinha comprado uma camisa do Fluminense, com short, o time todo, e ele falou, eu quero ir com essa roupa. Fluminense? Fluminense, Podemos gente. encerrar por aqui. Brincadeira, gente. E aí, ele pegou e foi, feliz da vida. E eu, meu Deus do céu, olha, eu comprei isso aqui, mas meu filho quer ir de Fluminense. Foi, deixei ir. Então, ele sempre tinha o lado, ia sempre para o lado masculino. E eu achava, isso é fase, a mãe sempre vem na questão da fase. E quando ele começou a descobrir o corpo dele, ele sempre apertava assim no peito e fazia assim, eu não gosto disso, eu não quero isso. Nunca gostou da mama, né? Nunca gostou. E eu falava assim, meu filho, depois você vai amar. Querer ter os decotes e tudo isso. Eu odeio, né? Então, e aí eu comecei a encaixar certas situações. Ele nunca gostou de boneca. E aí ele tem um tio que sempre, final de ano, deixava na portaria uma boneca para ele. Ele falava, eu nem vou abrir, vamos lá na loja e vamos trocar. Né? Então, assim, são esses sinais que a gente não dá tanta importância, principalmente porque a gente não escuta nossos filhos, né? E aí, ele começou, todos os brinquedos dele eram voltados para o animal, e tudo no masculino. Ele não gostava de casinha, disso, aquilo, nada disso. E quando era aniversário, que ele recebia os presentes, o que era que acontecia? Ele quebrava tudinho. Não, ele não tinha um brinquedo de menina intacto. Era todos quebrados. Então, o que a gente tem que ver, observar a criança? É quando a criança fica com insistência, persistência e consistência. Né? Aí tem que ligar o sinal de alerta. E é até bom botar aqui abrir essa explicação, porque realmente é uma coisa que traz confusão na cabeça de quem não está acostumado com isso. A questão da identidade de gênero, que é completamente diferente de orientação sexual. Totalmente diferente, Com criança você não fala em orientação sexual. Não. Pouco importa. Não tem nem que conversar sobre isso não criança. Tem. Até uma fase da vida da criança que vira adolescente, que vai passar a se descobrir. Sim. A questão da identidade de gênero. Que, como eu estava falando aqui, eu fui pesquisar, esse vídeo que eu citei é sobre transgêneros na história. Que o Paulo foi buscar histórias e ele achou documentos de historiadores da Idade Média. Historiadores que relatam de sociedades africanas, tribos indígenas, que viviam a transexualidade. O termo não era esse, óbvio que o termo não era esse, mas viviam isso naquela sociedade, naquela época. Então, assim, a questão da identidade de gênero, para a gente só trazer um pouquinho de luz assim, para essa situação, a pessoa, quando nasce menino e se enxerga menino, é uma pessoa cisgênero. Cisgênero. Ela nasce menino, ela se enxerga menino. Sim.
Se ela nasce de um sexo e se sente desconfortável naquele corpo, de alguma forma, ela é transgênero. Sim. Então, assim, existem homens trans, mulheres trans, aí parte para o outro quando, né, você vai aprofundar mais a orientação sexual. Isso. Eu estou falando isso que eu trabalho com adolescentes e certa vez a gente estava fazendo uma audiência sobre abrigos. E você divide, a partir do momento de certa idade, você divide abrigos de menino e abrigos de meninas. Por razões óbvias. Você vai botar um monte de adolescente do mesmo sexo na mesma casa, Sim. vai dar um trabalho danado. E tinha uma menina trans. Um menino trans, na verdade. Tinha um menino trans que tinha 16, 17 anos, se não me engano. Era um menino trans homossexual. Aham. E Sim. algumas pessoas na mesa não entendiam aquilo. Falavam assim, tá, é uma lésbica. Não, calma, vamos sentar. E às vezes é bom até com papel para você ir mostrando que identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Não tem. A gente não está falando aqui sobre a orientação sexual. A gente está falando sobre identidade de gênero que você vê geralmente na infância, na adolescência, mas que pode ser visto na fase adulta. Fase adulta. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas se assumindo. Sim. Tem o caso do Laerte, que é o cartunista. Sim, e assim, muitos adultos às vezes deixaram de falar quem eles eram de fato por medo. Que não mudou nem o nome, né? Antes era o Laerte, ele falou assim, não, eu sou a Laerte. A Laerte, isso aí. Então as pessoas, eles têm medo do próprio preconceito, né? E, gente, o preconceito a gente não nasce com preconceito, tá? A gente adquire. E aonde é que a gente adquire? Dentro das nossas casas. Então, o preconceito a gente adquire. O bullying, ele é praticado dentro de casa, começa dentro de casa. Então, isso vai repercutindo no meio social, né? Porque a primeira comunidade CG é a sua casa, né? Isso aí. Então, assim, Thomas, você quer falar o que você é? Você é um menino trans e o quê? Gay. Né? E tá tudo certo. Deu um nó no início na minha cabeça, mas eu fiz, tá bom, é isso que você gosta? É. Mas ele nunca gostou de menina. Nunca. Ele nunca teve paciência com menina. Aí você pega pra pessoa que não tá acostumada e fala assim, calma aí, você é um menino trans. Aí a pessoa já pensa assim, a pessoa já remete à biologia, fala assim, então você é uma menina. Então dentro de mim você já é uma menina. E você gosta de quê? Você gosta de menino. Então você é um heterossexual. Sim, mas é o que as pessoas esperam. Menino, é o que as pessoas esperam. Porque a gente é feito pra ficar num quadradinho ali, tudo encaixadinho, como se a gente fosse ciência exata, né? Normatividade. Então assim, não, peraí, ele é um menino trans gay, ok, ele tá falando da orientação sexual dele, porque ele já se sente pronto pra isso. Sim, só tem 13 anos, mas é tanta coisa que ele passou que vai amadurecendo, assim, amadurece na força, na marra, né, como fala. E ele... Eu tiro o chapéu para o meu filho no sentido de, pela idade dele, ele chegar e dizer, é isso que eu sou, e aí, você como mãe, como pai, como é que vai ser? Né? Então, eu passei pelo processo de aceitação, eu vivi o luto da minha filha, eu passei pelo luto da minha filha. Né? E o luto que eu falo não é só o luto da perda, mas o luto das minhas projeções, das minhas expectativas que eu tive quando eu descobri que estava grávida, quando descobri os sexos e tudo. Então, a gente idealiza. A gente nutre isso, né? A gente nutre. Chá revelação, vai ser menino ou menina. Vai ser menino ou menina, isso aí. Vou criar uma princesinha, vou criar um jogador de futebol. Isso, então é tudo muito menino, menina, 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 e vai ser, e aí... Eu fiz, tá bom. Passei por todo o processo do luto. Depois que eu passei o processo do luto, foi quando a minha chave virou e eu comecei a dar vida ao Thomas. Porque eu não conseguia falar o nome Thomas. Então, a questão de você chamar ele pelo nome que ele adotou, você salva uma vida. Tá, gente? Então, vocês... Quando virem a pessoa pedindo para ser reconhecido por ele, dele e pelo nome, então vocês acolham,
né? Vocês acolham porque vocês vão estar salvando uma vida. Porque é um momento dele assim, poxa, eu estou sendo reconhecido agora, né? Sim. Que massa, agora estão me reconhecendo. Então, a gente passou pelo processo, pela transição. Eu primeiro, no meu caso, teve a negação. O meu marido primeiro foi a aceitação e depois a negação, né? E quando foi na escola para fazer a transição, eu fui pedir o nome social. E a escola chegou para mim e falou, eu preciso de um laudo para colocar o nome social. Um laudo como se fosse uma doença. Uma doença. Eu fiz, mas eu não vou te trazer um laudo. Sabe por que eu não vou te trazer? Porque ele não é doente. Exatamente, é outro ponto importante, né? Que transexualidade não é doença. Não é doença. Ela pode trazer outras doenças que aí está ligado mais a uma coisa comportamental de sociedade. Isso. Porque quando você não é aceito, você vai para uma depressão, Sim. vai para a ideação suicida, Sim. você começa a ter crise de ansiedade. Então, assim, estão vinculadas indiretamente ou até diretamente mesmo. Uhum. Porque a forma como você é aceito, nós somos sociáveis. Nós não vivemos sozinhos. Nós fomos nascemos para ser pessoas sociáveis, seres sociáveis. Seres sociáveis. E quando você, da forma como você tem que fingir ser quem você não é para ser aceito, isso vai te trazendo um sofrimento mental muito grande. Então, assim, a transexualidade em si não é doença, mas está associada a outras doenças porque leva a outras doenças comportamentais. Comportamentais, até, porque as pessoas elas não querem saber. Tem que ser daquele jeito, como Deus fez, e isso, pronto, e acabou. Eu fiz, gente, Jesus foi o homem mais revolucionário do mundo. Ele amou a minoria. Sim. Quem sou eu para julgar? Eu fui questionada na igreja. Onde não cabe meu filho, não me cabe. Não cabe onde não cabe minha família, não me cabe. Para quê? Sair da igreja. Que eu era uma pessoa que participava da igreja, ministra de Eucaristia e tudo, mas eu saí. Não troquei de religião, mas saí da igreja. Quando eu falei no início aqui que a gente ia conversar sobre amor incondicional, amor de mãe, porque eu conversei com a Ana Paula algumas vezes, né? Sim. E eu via isso, falei assim, cara, isso é a demonstração do amor incondicional. Sim. Né? Porque é exatamente isso, você aceitar a pessoa da forma como ela é, não aceitar pelo que ela é. Não. Pelo que você quer que ela queira, que ela seja. Que ela quer que seja, né? Então, assim, quando eu descobri tudo, não é eu descobri, quando eu aceitei o meu filho, quando eu permiti meu filho ser de fato quem ele é, nosso relacionamento mudou muito, porque lá em casa era um pé de guerra. A gente não tinha paz. Sim. E nesse meio todo da minha transição com meu filho e tudo, eu ainda descobri, foi quando eu descobri também a educação positiva, que foi quando eu fiz, cara, peraí, vamos mudar isso aqui, porque eu ainda era aquela mãe autoritária, né? Você tem que, e as coisas não estavam batendo lá em casa, né? Então, a gente passou pela questão da troca do nome, né? E ele sofreu muito porque na chamada colocava o nome morto, que é assim que fala, tá, gente? Entre parênteses. Entre parênteses, aí colocava o nome Thomas. Mas ainda tinha professor que fazia questão de chamar o nome morto. Professora de artes, né? E aí, quando eu vi que estava afetando a saúde mental do meu filho, eu fiz, não, eu vou atrás de resolver isso. Eu até tinha te mandado mensagem para saber como fazer a retificação. Aí, nessas minhas descobertas de estudo, eu entrei no grupo de mães. São 650 mães de criança e adolescente. Gente, criança e adolescentes existem, tá? A pessoa trans, ela não nasce com 18 anos. Então, foi quando eu conheci minha criança trans. Né? Então, a gente vê vários relatos. É um grupo nacional? É um grupo nacional. Minha Criança Trans. Vocês podem até seguir aí Minha Criança Trans no Instagram. E a Tamires, ela faz um trabalho muito bonito porque ela luta pelos direitos dos nossos filhos. Assim, eu estava filhos. até... No mundo,
são 8 casos para cada 100 mil habitantes. Uhum. Então vocês falam assim, mas é muito pouco. Eu falo assim, olha, ok, mas são poucos que têm o direito de ser respeitado da forma como ele é, né? Sim. E quando você, mas é muito pouco, eu falo assim, cara, eu jogo na Mega Sena. Sim. Não, mas e tem Eu aqueles tenho uma também... chance, 50 milhões de ganhar e tô jogando. Sim. E, sim, né? E tem aqueles também que são e ainda não tiveram coragem, né, de assumir. Com certeza. Que aí não entra nessa contabilidade, né? Porque a pessoa não ainda entra, tá ali com medo de assumir, Exatamente. porque sabe como que é a família em casa. E era a questão do Thomas, ele morria de medo de me falar. Sim. E o Thomas? Você quer falar alguma coisa, como você se sentia? Como é que foi pra você esse processo de mudança? Nossa, eu tinha muito medo da minha mãe, dela me expulsar de casa. Morria de medo, não falava nada pra ela. Uhum. E você sentia assim, desde criança, você se sentia diferente? Você Sentia. tentava se encaixar? Você ainda falava assim, vou tentar fazer pra... Como é que você sentia isso? Sentia... Nossa, eu queria ser que nem meu pai. Meu pai, ele brincava, assim, comigo de fazer a barba, assim. Pô, pera. Seu pai comprou um fliperama pra vocês. Eu falei, ele chegou lá em casa. É fliperama, gente? Aquele negócio de trenzinho que fica? Não. Não, Como fliperama acho que é videogame. Videogame? Não. Como é, gente? Ferrorama? Ferrorama, aquele negócio lá. Ele chegou em casa, vem cá. Olha o que eu trouxe. Aí montou lá, eu fiz, mas ela é menina. É porque eu não tive infância, então deixa quieto. Eu amei. E aí foi o brinquedo que ele mais amou, não é isso, filho? Uhum. E quando, por exemplo, você tinha esse pensamento, eu quero ser igual ao meu pai, e ao mesmo tempo você é uma criança, você pesquisava no Google alguma coisa, porque assim, você ficava com medo você relatou que ficava com medo, né, de Sim, conversar. Como é que você fazia, assim? tinha época que eu não tinha acesso à internet. Aí, às vezes, eu ficava quieto na minha, eu deixava esse pensamento de lado. Uhum. Aí, às vezes, eu nem pesquisava. Mas quando ele... Quando você tomou a coragem de falar, mãe, olha pra mim. Qual foi essa coisa, assim... E quando ela recebeu a forma como... Esse relacionamento que vocês têm hoje, parece que foi libertador pra você. Foi muito libertador. Primeiro, eu contei pra minha psicóloga, que ela conversou com minha mãe. Aí foi. A gente começou a ter mais confiança um no outro. Eu tinha viajado pra casa da minha avó, né? Quando eu tinha voltado de lá, ela era outra pessoa comigo. A gente tinha mudado completamente. Eu voltei de viagem, ela me deixou cortar o cabelo curtinho, assim. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho até foto de como era. Gente, foi... É porque é a transição social que fala, a transição né? social. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Criança e adolescente trans não toma hormônio, não faz... Mutilação, não faz cirurgia, não. Que é outra também importantíssimo pra deixar claro. Que muita gente fala assim, nossa, vão cortar nossas crianças, vão dar hormônio. Tem fases, tem a CPI, né? Lá em São Paulo. Tem acompanhamentos rigorosos com a equipe técnica, com psicólogo, psiquiatra, você acompanha, equipe você faz... multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Primeiro tem a transição social, depois, com certa idade, vem a questão de hormônio. E depois, lá na frente, com 18, já maior de idade, se você quiser também fazer a mastectomia e as outras cirurgias, ok. Ok. Mas lembrando que tudo, gente, é passado por uma equipe multidisciplinar e não é assim, eu quero fazer, eu vou fazer, porque não dá certo. Porque tem que ver a questão da saúde deles. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter um bom acompanhamento, saber como é que tá toda a saúde para começar a partir dos 16 anos, se tiver tudo ok, para a pessoa fazer a hormonização. Porque você vê também muita gente conversando assim, né? Aquela questão da ignorância também. Aí já parte para um outro assunto de... a gente vive numa sociedade muito violenta. Muito. Violenta na forma física, de assaltos, de roubos, de homicídios. Violenta também nas palavras, a violência verbal. A gente que vive mais machuca, né? Porque a violência física, às vezes, quando... Não há um caso de fatal, ela vai cicatrizar, se deixar alguma marca, A violência verbal, a violência aquela que machuca, principalmente quando vem de gente dentro de casa, de amigos, de familiares,
Ela não vai cicatrizar. Não, não vai. Ela não E eu cicatriza. tô para te falar que quando foi na transição do meu filho, que a gente fez o corte de cabelo, que ele falava assim para mim, até o cabeleireiro que sempre acompanhou ele, né? Desde pequeno, ele ficou assim tão emocionado, todo mundo ficou emocionado, que falava assim, ele falou assim, mãe, foi libertador. Obrigada. E eu falei, que bom, meu filho, agora vamos para a loja comprar cueca. Né? Então, assim, eu permiti ele ser quem ele é, de fato. E eu ver o brilho no olho do meu filho, isso não tem preço. Não tem preço. Então, a minha casa era cheia de gente, Vinícius e Carol. Hoje em dia não vai ninguém lá em casa. Sério? Não vai. Principalmente as pessoas da família, né? Não tem. E eu falei, para entrar lá em casa, fiz um texto, falei assim, olha, a partir de hoje não existe mais fulano, a partir de hoje é o Thomas. E para entrar aqui dentro de casa, eu quero respeito. Se você não tem condições de processar, que eu sei que é um assunto novo, né, e tudo. Tenha seu tempo, né? Tenha seu tempo, mas para entrar aqui dentro de casa tem que chamar ele pelo nome dele, que ele adotou. E foi ele que escolheu o nome. Então, desapareceram. Porque minha filha não vai conseguir chamar, porque chama pelo outro nome. Então, não vem. Eu vi Não vem. o Marcelo Taz, ele tem um filho trans também. E ele falou que em certo momento, eu vi esse relato dele, eu achei interessante esse relato dele. Ele falou que o filho dele reclamou que, agora não me foge se é um homem trans ou uma menina trans. Eu não tô lembrado agora qual a situação. Eu só lembro desse relato dele falando o seguinte, que se incomodava que a avó chamava pelo nome antigo e às vezes chamava de ela, dela. Trocava o pronome. Sim. E só que o Marcelo Tassi relata assim, mas era com amor, não era na maldade, porque realmente você imagina assim também a questão de uma idosa que a vida toda chamou assim e lá já na terceira idade demora um pouquinho, é mais difícil de processar. Demora. E que ele chamou o filho dele e falou assim, olha só, a vovó te chama assim, mas vamos olhar para um outro ângulo. Ela te chama por uma falta de costume, não é para te machucar. Então, vamos dar o tempinho dela também, pra gente, aos poucos ela vai entendendo isso, não no sentido de, ela não tem que te aceitar, a primeira pessoa que tem que se aceitar é você. Esse é o princípio para você viver bem, é você se aceitar. A partir do momento que você se aceita, que você está resolvido com aquilo, quem não te aceita, você exclui da sua vida. Simples assim. Independente de laço familiar, a gente que é latino, a gente tem essa coisa. E o filho dele falou pra ele, realmente, eu nunca senti maldade nela. Óbvio que a gente sente maldade em muitas pessoas. Em muitas pessoas. Mas ele falou com relação à avó que nunca tinha sentido maldade naquela vozinha que tinha uma relação excelente. Nunca passou a tratar mal, tratar diferente. Pelo contrário, mas chamava minha netinha. Ô, meu amor, ela vem aqui, não sei o quê. E ela passou, realmente, agora eu estou olhando para uma ótica diferente e não me ofende mais ela me chamando assim. Porque eu vejo que não é com preconceito. Mas óbvio que existe gente que faz por maldade. A gente sabe, né? Quem por exemplo... E eu não preciso nem falar por mim. Ele por exemplo, sabe quando a pessoa tá na maldade. Conheci o Thomas hoje, e para mim, ele é o Thomas. E se eu fosse na maldade, eu sabendo disso, eu começaria menina, ou ela, é maldade. É maldade, mas, por exemplo, sim. uma pessoa que conviveu com o Thomas, antes de ser o Thomas, às vezes tem aquele ato falho, aquela coisa de fiz porque é costume, que a gente também... Tem então isso. Tem que ter essa diferença também de respeitar o luto, por exemplo. Porque o luto também não é só luto de morte. Não. Você tem luto quando você perde o emprego, você tem luto quando você Separação. acaba um relacionamento, você tem luto quando a sua filha morreu aí muito entre aspas, Isso. assim, pro nascimento do Thomas. Sim. É o tempo que a gente como ser humano precisa para se respeitar, mas sempre dentro do limite de calma aí. Já passou do limite do vamos dar o tempinho, já virou maldade. Já virou maldade. Porque a partir do momento, por exemplo, que um professor, professora, já ciente de tudo, uma coisa é uma professora no momento ali, que já conhece desde pequeno, chamar pelo nome antigo, né? Vem cá. Outra coisa é uma professora que já está ciente disso tudo, continuar só para falar, eu não concordo com isso.
dá vontade de falar assim, ô, cara pálida, quem é você pra concordar? Pois é, Transfobia. transfobia, né, filho? Uhum. E sem contar que as pessoas trans, elas perdem o direito até de ir e vir. Perde o direito de ter um lazer, perde o direito de você fazer um esporte, você ir no cinema. Eles perdem. A preocupação de quem é mãe de trans é quando nossos filhos vão em alguma festa e tudo, se eles vão voltar com vida. É porque é o país que mais mata trans. Que é o país que mais mata trans. No Nas mundo, minhas né? pesquisas... Expectativa de vida é 35 anos. 35 anos de expectativa de vida. 35 anos. Isso é coisa E de pra uma pessoa, idade média, né? Isso é coisa de... Para uma pessoa preta e trans, a expectativa é de 28 anos. Entendeu? Então, assim, eles só querem ser quem eles são, gente. É respeitar e pronto. A essência dele não muda. Vieram perguntar uma vez na faculdade. E essas pessoas que ficam mudando assim, né? E aí a mãe entrou em ação, achando que, muitas vezes acha que nossos filhos é uma aberração. E acha que transexualidade é ser drag queen também, né? Tem Drag- essa ignorância, e né? tem a Olha, igno- você se veste de mulher, mas à noite você tá vestido de manhã, você tá vestido de homem, à noite você tá vestido de mulher e fica e meio que bota tudo numa mesma cesta, fala assim, vamos falar sobre transexuais, vamos falar sobre transexuais e drag queens. Como se estivesse ligados numa via única, né? Assim, calma aí você escolheu ser mulher. Ah, tá bom. Mas quando é que você vai querer ser homem de novo? Como se fosse um assunto muito simples. Não, Eles e sabe... tentam simplificar um assunto tão complexo que é a humanidade, Sim, né? sim. Que às vezes até assusta. Como... Assusta. E sabe qual é o pior? As pessoas ficarem preocupadas com a parte genital. Sim. Nossa. Entendeu? E aí, como é que vai ser? O que é que tem aí embaixo? Inclusive, eu vi alguns relatos de alguns trans, no caso seria mulheres trans, Sim. que fizeram a cirurgia de troca de sexo não porque elas queriam, mas porque exatamente isso. A sociedade muitas vezes Cobrava. Então acabava que Porque fazia assim. Acha que isso vai definir quem vai ser a pessoa, os órgãos genitais. Para você ter ideia, a gente foi no hospital. Pode falar o nome, gente, do hospital? Pode. Ai, que bom. A gente foi na emergência do Hospital Vila Velha. Aí, determinadas situações, eu tenho que relatar que ele é um garoto trans, para pedir certos tipos de exame. Que ele estava com a dor na parte inguinal e tudo. E aí, o que foi que aconteceu? A primeira coisa que o médico chegou para mim e falou foi assim, ele tem o que debaixo das pernas? Gente. Oi? Ele tem o quê? Eu fiz, ele é um garoto trans. Você deduz o quê? Aí Thomas pegou, deu uma crise de riso nele, de nervoso. Aí Thomas falou, eu sou um menino trans. Aí ele fez, tá bom, vamos sentar aqui para ver como é que é. Aí ele foi, chegando aqui perto, querendo pegar na mama dele, e depois desceu. Aí na hora que eu vi que ele estava descendo, eu empurrei ele. Eu falei assim, a consulta terminou, tá? Ele só vai passar ali na ortopedia. Falei certo? Ortopedista, pronto. Aí ele pegou, saiu da sala e foi em todos os corredores relatar que tinha uma coisa assim diferente de outro mundo. Ai, porque a gente tem que descobrir o que é. Aí chegou para mim e falou assim, ele vai na ginecologista, eu já falei com ela, já vai atender. Eu fiz, olha, pode parar. Para. Ele vai na ginecologista dele. Ele não vai sua. E a sua curiosidade, você não vai matar, não. Agora, você, como médico, sabe qual é o problema de vocês? Vocês passam quase 10 anos estudando e acham que só medicar e passar medicação é o suficiente. O mundo é outro. Vá estudar. Porque hoje você me pegou aqui. Outro dia você pode pegar outra mãe. Eu só não quebro o barraco aqui agora porque eu tenho que priorizar a saúde mental do meu filho. Tá? Dá só mais um, assim, sobre essa questão de médicos, né? Esses dias um amigo nosso, o Bruno Colodete, postou até uma coisa, médico, mora em São Paulo, amigo nosso de, né? Infância. Ele postou uma coisa falando sobre isso. Ele, como médico, se viu numa situação
do lado de cá, porque o filhinho dele ia ser internado, e a forma como foi informado para ele foi uma forma que meio que ele baqueou. Ele falando sobre isso, sobre a humanidade que o médico tem que ter. Ele falou assim, olha, eu senti na pele, então analisei aqui a humanidade que a gente precisa ter, porque a gente fica estudando, sabendo coisas técnicas, Gente. às vezes te distancia tanto do ser humano, que o médico estuda para tratar o ser humano. Sim, né? sim. As Então, pessoas assim, a perdem necessidade de você ter humanidade. humanidade, tratamento, um atendimento humanizado, sabe? Ter Quando- empatia. Sim, exatamente. Quando eu conto isso, quando a questão, até comentei nesse post que esse meu amigo fez sobre isso, ele que é neurocirurgião, eu até fiz um comentário falando sobre a minha situação com o médico, que foi que quando a minha esposa fez a cesárea do nosso primeiro filho, que ele foi para o TIM, ela estava costurada, uma cesárea, é uma coisa muito invasiva. Uhum. Ela estava costurada e nosso filho teve um probleminha e tal. No segundo dia de vida, que ela foi olhar o nosso filho na UTIM, ele já tinha saído para fazer um exame, já tinha voltado, e o médico que fez o exame estava lá em pé na UTIM, do lado do bercinho dele, assim, da UTIM. Uhum. E eu com minha esposa aqui, ela não tinha visto o nosso filho ainda, quando o médico falou para ele assim, para ela, da seguinte forma: olha, fizemos todos os exames, não tem jeito, agora é só esperar. Ela em pé, uma mulher grávida, que acabou de fazer cesárea. Ela foi assim, minha preocupação ali, além da notícia impactante de não tem jeito, agora é só esperar, que eu, a certo momento, até um lapso de segundo, parece que o tempo para, até relativiza o tempo, assim, eu falei, calma, eu tenho que segurar minha esposa. Mas depois que a gente viveu isso, que a gente, né, teve a situação que a gente viveu, a gente parou pra pensar assim, cara, que forma cruel de você dar uma notícia. Como realmente falta humanidade, às vezes, não todos, tá? Falta. Existem muitos médicos, Não, acho que a tem maioria muito deve ser bom, mas como para alguns médicos falta essa sensibilidade mesmo. sensibilidade, essa empatia, saber lidar com o ser humano. O ser Você humano. não tá ali para olhar um rim só, olhar o rim e falar, seu rim tá assim. Você tá ali atendendo um ser humano. Sim, e o que era que ele poderia ter feito? Ah, tá, é trans, beleza, tranquilo. Vamos lá fazer o exame, pronto. E depois, se ele não tem conhecimento, vai estudar, vai fazer curso, gente. Tem curso para isso. A gente, na faculdade, Carol, você pode responder, não existe uma matéria falar sobre a comunidade LGBT. Não. É uma optativa. Isso não tinha que ser optativa. A gente tem que... existe um curso com o Dr. Saulo Ciasca, que é a saúde da população LGBT. E ele é um psiquiatra maravilhoso. E ele dá esse curso para estudantes, para profissionais, para quem quiser, para entender. Porque as pessoas têm que saber como lidar com essa população, que são minoria, e eles não têm tem muita gente que deixa de ir no médico porque são violentados dentro do consultório. O menino trans para ir no ginecologista, muito deles não vai. Aí fica doente, aí morre, pega uma doença, um câncer, às vezes de útero e tudo, porque não faz um acompanhamento, porque não se sente seguro. Então, as pessoas que são trans tem sim que procurar pessoas especializadas. Não adianta, gente, não adianta. Eu passei por 5 psiquiatras, vários psicólogos, até o Thomas chegar para mim e falar assim, eu quero um psicólogo LGBT, senão eu não vou fazer mais terapia. Eu estou cansado de ter que ensinar para esse povo. Eu não quero mais. E aí ele faz o acompanhamento online, mas foi assim, que dá muito certo para ele. Ele deu bem com o psicólogo, o Alexandre, e graças a Deus, ele está aceitando a terapia. Porque chegou um tempo que ele não queria mais. Sim. Porque ele estava cansado. Então, o que foi que eu fiz? Eu, às vezes, por ele fazer um atendimento lá em São Paulo, eu tenho que, às vezes, e está indo sempre, mas ultimamente eu estou conseguindo fazer o online. Eu mesma montei minha equipe multidisciplinar aqui. Peguei um especialista de trans, endocrinologista, doutora Carolina Cane, tem a psiquiatra, tem um neuro, tem o psicólogo, ginecologista, doutora Denise Galveias. Então, assim, eu montei, porque se não for desse jeito, eu vou ter problema. Entendeu? E, Thomas, deixa eu te perguntar, você tem noção do quão forte e corajoso você é? E você tem noção da mãe, desculpa o palavreado, gente, foda que você tem?
Eu amo demais minha mãe. Ela fez tanta coisa por mim. Nossa. Gente, amo, é amor. emocionante Te amo, conversar te com amo. vocês. Meu amor por você é incondicional. Pode ter certeza disso. Você sabe, né? Eu sei. Você sabe que eu luto por você, eu tô lutando só pelo direito dele. Sim. O direito que uma pessoa hétero tem, Uhum. eu tô lutando pelo direito do meu filho. Ele só quer existir. Ele só quer fazer parte dessa sociedade preconceituosa. Porque o preconceito, gente, vem da ignorância, tá? Uhum. Quando você tem o conhecimento, ele te liberta. Ele é libertador, o conhecimento. Ele te liberta e abre várias questões. Porque quando eu aceitei o meu filho, eu fiz um autoexame em mim. Eu sempre convivi com pessoas LGBT, tipo assim, mais com gays. Mas quando eu vi que eu estava numa situação dentro de casa vivendo, e uma coisa assim, era uma menina, e agora é um menino, eu fiz, Senhor, e agora? Você surtou. Né? Eu tive meu momento, eu chorava de manhã, tarde e de noite, mas eu vi o tanto de preconceito que eu tinha. E aí o leque do preconceito vai, o capacitismo, fazer uma educação antirracista com meu filho, e abre o leque. Sim. E aí você, quando começa a estudar, vai adquirindo conhecimento e tudo, eu fico, cara, eu sou outra pessoa. Mas Graças a é Deus. pra pessoa Senhor. que não se abre realmente, ela vai achar que isso tudo é baboseira. Sim. Porque a gente não tem capacidade cognitiva de entender o que a gente não conhece ou se fecha a entender, Uhum. né? E a Ana Paula, eu tenho certeza que a Ana Paula é muito mais feliz hoje do que... Eu sou, gente. Eu sou muito feliz hoje porque eu vejo meu filho feliz, eu vejo meu filho sendo de fato quem ele é, sabe? E para mim isso não tem preço. Aí eu vou colocar aqui uma questão que eu até já tinha falado com o Vinícius e com a Carol, que recentemente a gente teve o diagnóstico do TEA, né? Espectro autista. E minha mãe perguntou assim, como é que você está sentindo? Eu fiz, mãe, é mais uma batalha que eu vou enfrentar. Eu vou amar o meu filho, continuar amando incondicionalmente. É mais uma batalha. Então, nesse meio da transgeneridade com o autismo, tem vários estudos agora que tem alguma interligação entre eles, né? Então, ele até me perguntou assim, mãe, e agora? Eu, autista? Eu fiz, sim, você vai continuar sendo Thomas, você vai continuar tendo o meu amor, do seu pai, e não vai mudar em nada, e você vai seguir sua vida. Agora, a gente, querendo ou não, com o diagnóstico, vai conseguir entender melhor. Vai se entender muito mais. Vai né? se entender muito mais. Você não vai se achar mais um estranho no Um ninho. estranho no mundo, e sabe o quê? Ele era muito incompreendido, gente. E até ontem, em ver o podcast de vocês, hoje eu acordei chorando. Porque eu olhei assim, eu falava, cara, que merda. Como ele sofreu, né? Então, assim... Tudo que pai e mãe não quer é ver filho sofrer, né? Isso. Às e vezes aí, até uma topadinha no uma dedo, a gente topadinha, sofre como se estivesse mutilando a gente. Sofre. E eu, assim, eu fui muito criticada. Eu fui muito... Foi falado para mim, você está sendo permissiva. Você não pode, isso é só uma fase. Como é que você vai fazer isso com o menino e não sei o que eu fiz? É meu filho. Eu sei o que eu estou vivendo dentro de casa. Sua opinião para mim, meu amor, não dá. Essa coisa do direito, né? Você fala assim, eu vou brigar pelos direitos, o mesmo direito que os heterossexuais têm, não sei o quê. O grande problema do direito é quando a gente vincula algum direito à orientação sexual. Sexual. Não, ok, homens têm alguns direitos, por exemplo, tem alguns deveres e mulheres também têm alguns direitos e deveres que homem não tem, que mulher não tem, mas isso não tem nada a ver com orientação sexual. Não tem. Não devia ser falado assim, eu tenho direito de casar porque eu sou heterossexual ou porque eu sou homo. É uma coisa tão rasa, sabe? O direito que a gente procura para o nosso filho é o direito dele poder sair, é o direito dele ir no médico, é o direito dele poder ir numa academia, é o direito dele poder se divertir. São esses, o básico, poder ser respeitado dentro de uma escola, porque eles não são... Viver, né? É o direito de viver, ele quer viver. Tem uma música, eu até já citei em uma outra oportunidade, do Sérgio Brito.
Sérgio Brito, que é um dos titãs, Uhum. que uma música dele, ele fala assim, um lugar onde todos se veem como iguais. Como iguais. Porque só os iguais podem ser diferentes. Sim. Porque é Isso aí. exatamente isso. A gente se olha muito como iguais e querendo ser que realmente ele seja igual a mim, você seja igual a Sim. mim, você seja igual a mim, porque se vocês não forem iguais, a gente vai se odiar, Vai. sabe? E essa coisa de não aceitar o diferente, às vezes não, quase sempre. Não aceitar no sentido de, não é que eu te repudio por isso. Uhum. Traz o ódio, traz a raiva, traz a amargura, traz Sim. tudo de ruim pra vida da pessoa. Como simplesmente assim, eu aceito o Thomas como ele é. Como, também é uma visão meio prepotente do eu aceito, né? Eu aceito. Quem sou eu pra aceitar Pra alguém? aceitar né? alguma coisa, Quem né? sou eu pra ter que aceitar o Thomas do jeito que ele é? Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E eu tenho obrigação legal de respeitá-lo como ele é. Uhum. Se eu não quero conviver com ele, eu simplesmente tenho o direito de me afastar e acabou. Sim, é só se afastar. E Sabe? pronto. É aquela coisa de... A rede social expõe muito isso hoje em dia. As pessoas acham porque estão em rede social que ela pode simplesmente adentrar a rede social de alguém. Ah, mas ela é uma pessoa pública. Ok, ela tem a rede social dela, ela é uma pessoa pública. Mas qual direito eu acho que eu tenho de chegar, por exemplo, no Instagram de alguma influência que eu não concordo com o modo de vida e xingar? Eu tenho o meu direito até de me afastar e, olha, não quero. Mas a partir do momento que eu tento atingir o outro com palavras ou com agressão física porque eu não concordo, aí é uma coisa que acho que perde um pouco o senso até dessas pessoas tão religiosas, tão cristãs. Eu vejo tanto cristão que não pratica nem um pouco a palavra que Jesus trouxe na Terra. Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que se declaram ateus e praticam muito mais o cristianismo que muito cristão, porque simplesmente aceita a diversidade. Que é isso, o ser humano é isso. Hoje em dia, eu também faço parte do Mães pela Diversidade, né? Que é uma ONG também a nível nacional, mundial, e a gente faz um acolhimento para as mães que chegam, né? A gente faz esse acolhimento. Então, cara, ver o sofrimento. Teve uma mãe que ela teve que sair de onde ela morava, mudar de estado, porque a casa dela estava sendo apedrejada. Com qual direito, né? Com qual direito? Porque ela queria botar o nome social do filho na escola. Então, sabe o que eu percebo às vezes de algumas pessoas? As pessoas, quando escutam o nome trans, muitas das pessoas acham que é bagunça. É como se a pessoa, tipo assim, ai, eu tô aqui, eu sou mulher, amanhã eu vou acordar, vou virar homem, uhul, e tal. Como se fosse uma modinha. E não é, envolve muito sofrimento. Quanto tempo a pessoa sofre até tomar coragem. E, gente, vamos parar para pensar. Qual é a mãe que queria estar passando por isso? Exatamente. Numa sociedade que é preconceituosa. E não é nem por você, né? Não é assim. nem por é pelo mim, medo do que pode acontecer com ele. Pelo medo que pode acontecer com ele. A sociedade que mais mata trans no Brasil é a nossa. E até o Thomas, se você pudesse escolher, né? Tipo, não ter que passar por isso tudo. Eu lembro, há muitos e muitos anos, eu conversando com uma amiga psicóloga. É aquilo, a gente vai se desconstruindo, cara. Quando começou... muito a ser trazido na mídia essa questão do trans, não sei o quê, tal. Aí eu conversando com ela, eu perguntei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. E o banheiro, por exemplo, uma mulher trans, ela vai entrar no banheiro com minha esposa, com minha filha, como é que funciona? Eu não tinha filha na época, né? Mas usei esse exemplo, assim. Aí ela falou assim, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Banheiro feminino não tem mictório. A mulher não mija em pé, igual o homem. Então, é cabine. É cabine. Você tá preocupado com o quê, cara? E eu falo assim, pô, é verdade. É verdade. Então, assim, tem muitas dessas coisas que o medo muitas vezes, o medo da violência que a gente vive urbana, a violência social que a gente vive, traz a gente, as pessoas que não têm conhecimento, que não conversam sobre o assunto, até medos. Por exemplo, a minha namorada vai no banheiro, alguém vai agarrar ela no banheiro. Como se o trans que entrasse no banheiro quisesse agarrar sua namorada, cara. É, isso aí. E não quer. Sabe? E eles têm medo de ir. O que acontece com o meu filho? A escola onde ele está estudando agora, o diretor chegou para mim e falou, olha só, eu liberei um banheiro para eles, porque entrou outra adolescente trans na escola, porque eu falei, só vai nessa escola que o acolhimento lá é bom, né? É coisa boa? A escola é boa?
Assim, quando a gente chegou, acolheu, né? Aí sempre vai ter, não vai existir escola perfeita, né? Então sempre vai ter um professor ali, ou até os próprios alunos Mas mesmo. a escola está atendendo bem ao Thomas. Tá. Sim. Está sendo escola empática, uma escola que recebe. Que Então, como é coisa boa? Você quer falar o nome da escola? Você acha? É a Escola Municipal João Calmon. Né? Que é aqui em Vila Velha. É aqui em Vila Velha, aqui em Gaivotas. É até bom falar, uma escola pública. É escola pública. É uma escola municipal que está dando o suporte que o Thomas precisa. Que às vezes uma escola privada não vai dar. Isso é importante trazer também. Que é assim, para parabenizar a Prefeitura de Vila Velha, a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Porque está dando essa recepção ao Thomas. Tá, e foi assim, foi muito positivo quando a gente chegou lá e aquela preocupação. E eu sempre estou à disposição, né? Disponível para qualquer dúvida que eles tenham. E aí, o que foi que aconteceu? O diretor chegou para mim e falou assim, olha, eu consegui um banheiro, não precisa ter 2 banheiros, masculino e feminino, para professor. Então, esse banheiro aqui vai ser para as pessoas que são trans e para quem quis se sentir mais seguro dentro do banheiro. Ele pegou na minha mão e me mostrou, é aqui. Eu olhei para ele, eu falei assim, cara, você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção de como você está conseguindo salvar uma vida, como você está conseguindo evitar dele ter uma infecção urinária, dele ter vários tipos de doença? E mesmo assim, o que acontece? Mesmo ele tendo esse banheiro, todos eles ficam o período de aula sem beber água, para não ter vontade de ir no banheiro e quando chega em casa é correndo para fazer xixi. Porque mesmo assim, ele tendo isso, eles têm medo de ir ao banheiro. Eu me lembro medo você logo... não supera assim de uma hora para outra, né? Não supera. Eu lembro que logo na transição do Thomas, foi logo quando a gente cortou o cabelo e tudo, ele lá no shopping, ele pegou e falou assim, quero ir no banheiro. Oi? Eu quero ir no banheiro. Eu fiz, não, filho, vamos ali então na casa de vovô. Que era perto, né? Não, mãe, eu quero ir agora. Tá, então vai. Eu tô aqui na porta esperando. Gente, parecia uma eternidade. O negócio não vinha, e aí ele foi. Eu fuzilei a cara de todos que entravam e saía. Entrava e saía. Eu fiz, nossa, já saiu todo mundo. Cadê esse menino que não sai? Eu vou esperar 2 minutos. Se ele não sair, eu vou entrar no banheiro. Aí, quando daqui a pouco ele sai, meu filho, e aí, você tá bem? Não sei o quê, você tá tudo certo com você? Mãe, tá bom, eu fiz xixi normal, é porta fechada e pronto, é como se eu tivesse ido fazer cocô. Tá. O 2, eles vão cortar, filho. Não vai cortar não, é normal. Normal, você não faz, eu faço, todo mundo faz aqui. E aí a gente foi, aí passou, aí sempre que ele quer ir, se o pai estiver junto, ele consegue ir com o pai, mas fora isso, ele segura porque eles têm medo, porque tem muito caso de violência. É normal ter medo, né? Assim, é normal. Infelizmente. Infelizmente é, e eu falo assim, meu filho, ele só tem 13 anos, certo? Então, com a ajuda dos profissionais, a gente está mostrando para ele, para quando ele tiver numa vida adulta, que isso vai ser uma luta para o resto da vida, né? Ele vai escolher quais as batalhas, de fato, que ele vai querer enfrentar. Sim. E, assim, sobre o episódio de hoje, assim, eu vim hoje refletindo. A gente não quer o seu julgamento, a gente quer o seu respeito, né? E que esse episódio, a nossa conversa aqui hoje, agregue na vida de pessoas que vivem dessa forma, que passam por isso. Inspire mulheres, mães a serem tão maravilhosas como você é. Amor, obrigada. De verdade, eu acho que esse é um episódio muito especial, assim. Ele me desconstruiu totalmente, ele me fez ser uma pessoa melhor, ele me fez procurar estudar, eu ter uma profissão, que agora, depois de tudo isso, eu era esteticista, larguei a estética e agora eu estou fazendo faculdade de psicologia. Né? Você tá gostando? Eu sou apaixonada. Tô amando. Eu tô amando. E eu também sou educadora parental,
né, formada pela Escola da Educação Positiva. Então, todos esses conhecimentos que eu estou buscando, que eu busquei, que eu estou aprendendo e tudo, foi devido ao Thomas. Porque o conhecimento liberta, né? E o conhecimento, ele liberta. E quando você se liberta, você não volta mais para Não volta. E toda hora é uma coisa nova. Eu estou ali, eu sou debruçada nos livros, ele vê, eu estudo e tudo. E eu sei que lá na frente a gente vai ter um retorno. E ele mesmo fala. Ontem ele falou, mãe, eu estou com um amigo com problema, você poderia atender ele? Eu fiz como educadora parental, né? Porque psicóloga ainda não. Não, mãe, mas você ajuda as pessoas. Só ter uma conversinha, né? Ajuda aí, mãe, por favor. E ele mesmo fala, mãe, você tem que se expor mais, tem que ajudar esse povo que precisa. Porque né? tem gente que precisa, né, Thomas? Tem muita gente que precisa. Você é abençoado dentro de casa por ter Sim. essa mãe que te acolhe desse jeito, mas tem muita gente que infelizmente não tem, né? Não tem. E para essas pessoas, você quer mandar algum recado? Você quer deixar algum recado para alguém? Você quer falar alguma coisa? Olha ali, ó. Pode falar o que vier do seu Pode coração, falar. se você quiser falar alguma coisa. Fala que me respeita. Me respeita. Quer falar alguma coisa, meu amor? Fica à vontade. Não. Quer não? Eu quero. Então fala. Então fale. A mãe do Thomas. A mãe do Thomas. Gente, só respeita, só aceita eles da forma que eles são. Eles não são má influência para ninguém, eles não vão influenciar o seu filho porque tem uma convivência ali. Eu tá andando com ele, daqui a pouco minha filha vai querer ser? Não vai, porque eu não sei quem é o doido que quer passar por isso, né? Passar por uma situação dessa que não é fácil, gente. Não é fácil. Ele já falou uma vez, eu poderia já ter nascido um menino, porque já teria evitado vários sofrimentos. Então, assim, respeite, seja mais empático com o próximo, que a humanidade está precisando de mais pessoas empáticas. Obrigada. E eu vou ser um pouquinho mais incisivo que a Carol, que a Ana Paula. A gente, possivelmente alguém vai fazer algum comentário, alguma besteira Sim. no YouTube ou nas nossas redes sociais. Sim. Então, assim, o primeiro aceite a diferença das pessoas. Aceite que o mundo não é reflexo do que você quer que seja. Se dispa um pouquinho, às vezes, de questões religiosas, porque nem todo mundo carrega a mesma religião que você. Sim. Né? Tem questões, a gente sabe que muita gente, em razão da religião, não aceita isso ou não aceita aquilo. E quanto ao não aceitar, a gente tem que saber o nosso tamanho, tanto para ajudar como para atrapalhar. E quando para atrapalhar, quando a gente quer dar alguma opinião sobre tudo, aquela questão aquela pessoa que sabe tudo sobre tudo e qualquer coisa e quer opinar sobre tudo, se coloque no seu lugar. Se você vai fazer algum comentário inútil, xingando alguém, dando a sua... exalando o seu preconceito, não perde seu tempo não, que você vai perder o seu tempo que possivelmente a gente vai pagar. A gente não vai deixar aqui simplesmente porque você quer exercer a sua liberdade de falar o que você pensa, se isso for atingir a vida de alguém pro mal. Então... A gente não alimenta haters, a gente, corta o mal. Então, assim, eu falei que ia ser um pouquinho mais incisivo, mas foi até um pouquinho moderado, mas se você for o bobão que vai fazer isso, né, até o Nem Caio, perca né, o bobão, seu tempo, gente. Se você for o bobão que vai fazer isso, não perca seu tempo que a gente vai apagar. Isso. A gente não quer que você aceite ninguém, porque você não é o dono do mundo para aceitar ninguém, ok? Então, se coloque no seu lugar. Aceite informação, aceite conhecimento, aceite o diferente, aceite o outro, porque a melhor forma da gente exercer o cristianismo aqui, a melhor forma da gente viver o que Jesus viveu, viver o que Jesus pregou, é fazer exatamente o que ele fazia. O Jesus não apedrejava ninguém, Jesus não xingava ninguém, o Jesus simplesmente aceitava as pessoas. E naquela época ele aceitou pessoas que eram inaceitáveis à sociedade naquela época. Porque a gente, quando a gente olha já tudo que ele fez, a gente acha muito bonito. Sim. E possivelmente se ele voltasse hoje e aceitasse todo mundo que ele tem que aceitar hoje, ele seria apedrejado novamente. E provavelmente ele seria pregado numa cruz de uma forma muito pior do que ele foi naquela época.
Então é isso que eu tenho pra falar, assim, da gente se aceitar, da gente se desconstruir, porque eu me desconstruo pra caramba. Eu falo assim, se eu paro e olho pra trás, eu de 10, 15 anos atrás, eu tenho certeza que eu não me reconheço. Eu olho e falo assim, meu Deus, como eu era preconceituoso, como eu era bobo, como eu era infantil. E é assim, a gente se desconstrói cada dia. Provavelmente eu hoje, você um outro, eu amanhã, a gente muda a cada dia. A gente tem que se aceitar, a gente tem que aceitar o conhecimento acima de tudo. E eu queria agradecer muito vocês dois aqui hoje, Ana Paula, o Thomas, porque eu tenho certeza que foi muito especial pra gente, assim como foi pra vocês também, porque é bom conversar sobre isso. Sim, precisa, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar, vamos estourar nossas bolhas. E antes de vocês julgarem o outro, olha primeiro dentro de vocês, porque às vezes diz mais de vocês do que do próprio, de quem vocês estão julgando, né? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade em levar conhecimento, né? E mostrar, de fato, o que é um amor incondicional. Sim. Obrigada, Obrigada, tá? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca se esqueça de compartilhar, seguir a gente, manda esse vídeo para mais pessoas. Se a gente atingir uma pessoa já tá bom, mas quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Fique com a gente, eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.